Então vamos lá, né? Falar de Cruzeiro 0, Corinthians 1 pela Copa do Brasil. Sim, eu via o Cruzeiro favorito para esse confronto, principalmente no Mineirão. Isso porque o Cruzeiro teve uma temporada mais regular, mas principalmente porque a gente enfrentou esse mesmo Corinthians no Mineirão, dia 23 de novembro, poucas semanas atrás, e o Cruzeiro fez 3-0 com um desempenho muito bom, um jogo extremamente intenso, de domínio celeste, e isso não se repetiu ontem. Pelo contrário, foi uma postura completamente inversa. Parecia que aquele 3-0 era sim um jogo de Copa do Brasil valendo um título importante, e o jogo de ontem era apenas mais um amistoso. E a gente viu um Cruzeiro que, além de ter essa questão de uma postura apática, a gente teve erros táticos e técnicos do Cruzeiro que geralmente a gente não vê. Então, assim, uma marcação completamente desajustada. A gente tem, inclusive, no lance do gol, que eu não vou entrar no mérito de ter batido na mão do Depay, e que de fato provavelmente deveria ter sido anulado. Eu vou falar hoje sobre outros fatores. A gente tinha o Yuri Alberto e o Depay, que são os principais atacantes do time, dois jogadores extremamente importantes, né, para o adversário, sem marcação, livres para fazer o que quiserem. E isso é inaceitável. E a gente também teve um ataque que tomou muitas decisões erradas nos momentos que tiveram oportunidade. E se de um lado a gente tinha um time, como eu falei, apático, um Cruzeiro irreconhecível em relação às outras partidas da temporada, a gente não ficou em terceiro lugar no Brasileirão à toa, a gente tem muito mais futebol que isso. Do outro lado, um Corinthians que entrou com uma postura agressiva, um Corinthians que queria jogo desde o primeiro segundo. Eles estavam determinados a conseguir essa vitória. Então eles pressionaram muito o Cruzeiro, conseguiram o seu gol, e aí depois disso o jogo começou a ficar muito truncado, do jeito que eles gostam de fazer, como fizeram contra o Palmeiras, e o Cruzeiro simplesmente foi anulado. Eu diria que para o Cruzeiro faltou muitas coisas, entre elas energia, intensidade, foco, concentração. E se quer uma dica aqui, ó, cafeína, ajuda muito nisso. Vamos ver se para o jogo da volta o Cruzeiro tem aí um choque de energia e diria mais, um choque de realidade que está disputando um campeonato super importante e que é possível reverter esse resultado. E claro, só é possível reverter se o Cruzeiro entrar com uma postura completamente diferente para esse jogo da volta. Jogar como foi contra o próprio Corinthians no Mineirão, Flamengo, Palmeiras e etc. Agora, se entrar da mesmíssima forma, aí vai ser eliminado com certeza. A palavra final é decepção, porque o problema não é exatamente perder, porque nem sempre você controla o resultado de um jogo, mas você sim consegue controlar o que você vai propor, o que você vai fazer. E ontem o Cruzeiro teve um jogo tenebroso, não se salvou a performance de nenhum jogador, e pra mim foi um time irreconhecível. É completamente inaceitável.